No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre inteligência emocional. Por que essa palavra ficou tão popularmente conhecida e por que ela é tão importante para que a gente consiga ter uma vida mais plena e equilibrada? Fica até o final do vídeo para você conferir as dicas e as informações que eu vou trazer aqui para você. Esse termo inteligência emocional ficou popularmente conhecido em 1995, quando o psicólogo e escritor da Universidade de Harvard, Daniel Goleman, escreveu o livro Inteligência Emocional, que falava um pouquinho mais sobre esse assunto que até então era pouco conhecido. Hoje a gente ouve falar muito sobre inteligência emocional, mas o que é de verdade a inteligência emocional e o que a gente pode fazer para ter esse papel, essa inteligência na nossa vida? A primeira coisa que a gente tem que entender é que nós, como seres humanos, a gente está o tempo todo reagindo. Reagindo às circunstâncias, reagindo ao ambiente, reagindo às emoções, às atitudes de outras pessoas. E quando a gente reage por impulso, a gente está utilizando o inverso da inteligência emocional. Ou seja, a impulsividade nada mais é do que o oposto ou a falta de inteligência emocional. Tá, Ju, entendi qual é o oposto, mas o que quer dizer inteligência emocional? Inteligência emocional é a sua capacidade de lidar com as suas emoções, de saber administrar as suas emoções de uma forma que faça com que você viva com muito mais harmonia, equilíbrio e bem-estar. Muitas vezes a gente reage às coisas, às circunstâncias, ao ambiente de acordo com experiências já vivenciadas no passado. Ou seja, o seu cérebro manda para você uma mensagem enganosa. Esse termo mensagem enganosa do cérebro, ele é trazido no livro Você Não É o Seu Cérebro. E o que seria essa mensagem enganosa? Muitas vezes, quando a gente reage a uma determinada circunstância, aquilo ali não é realmente tão perigoso assim. O nosso cérebro, ele é primitivo. E se a gente for pensar lá nos homens da caverna, o mecanismo que era ativado o tempo todo neles era o mecanismo de luta e fuga, que até hoje permanece na nossa mente, no nosso cérebro. Esse mecanismo de luta e fuga, ele é um mecanismo para a gente agir ao perigo, para a gente poder fugir do perigo, como o próprio nome já diz, luta e fuga. Então pensa comigo, vamos supor que você está saindo ali da sua empresa, super feliz, pensando num projeto, e de repente vem um cão bravo na sua frente, raivoso, bem te atacar. Na hora, você vai sentir os sintomas desse sistema de luta e fuga agindo em você. Provavelmente você vai sentir o seu sangue congelar ali, você vai ficar um pouco mais paralisada, as pupilas vão dilatar, tudo isso para você se preparar para fugir. É exatamente isso que acontece. E muitas vezes a gente paralisa, ou a gente foge, ou a gente reage às situações. E no caso de reagir, muitas vezes a gente toma atitudes que não são tão legais assim. Sabe quando você reage ao que uma pessoa te falou e de repente você para pensar e fala: nossa, eu não deveria ter falado com aquela pessoa dessa forma, ou eu não deveria ter feito o que eu fiz dessa forma? Justamente porque você não teve inteligência emocional naquele momento, você não soube controlar as suas emoções. E entenda, muitas vezes a forma como você enxerga determinada situação não é verdadeiramente o que parece. Como assim? Todos nós enxergamos o mundo através das nossas experiências, através do nosso mundo, das emoções que estão dentro de nós. Então, uma mesma pessoa pode enxergar uma situação diferente da outra, dependendo do estado emocional que aquela pessoa está naquele dia. Então, por exemplo, se você está emocionalmente mais sensível em determinado dia, se uma pessoa chega para você e fala alguma coisa, você provavelmente vai interpretar aquilo de uma forma diferente. Pode ser que você se magoe, pode ser que você se irrite com a pessoa, e outra pessoa que está ali super bem emocionalmente naquele dia pode encarar aquilo de uma forma muito leve, sem nenhum peso.
Isso porque cada um leva e interpreta a vida de acordo com o sentimento que está naquele momento. E por que é importante a gente ter esse controle emocional? Justamente para que a gente consiga lidar melhor nos nossos relacionamentos, para a gente conseguir ter mais paz, mais clareza, para a gente sentir equilíbrio na nossa vida. Ter inteligência emocional está muito ligado com o autoconhecimento. Quando você se conhece, quando você sabe muito bem as suas emoções, o seu perfil comportamental, você sabe quais são os momentos em que você reage, quais são os momentos em que você se sente de uma determinada forma, e aí fica muito mais fácil da gente controlar tudo isso. O que a gente não pode fazer é se definir a partir do nosso perfil comportamental ou do nosso signo, por exemplo. Eu já vi diversas pessoas falando, eu sou assim porque eu sou ariana, eu sou assim porque eu sou leonina, e jogando a culpa toda no signo. Sim, o signo ele é importante, o perfil comportamental ele é importante para você entender quais características podem prevalecer ali nas suas emoções. Mas isso serve para que você olhe para situações em que você pode reagir de uma determinada forma, repense essas situações e age de uma forma mais inteligente, ou seja, com inteligência emocional. Se você tem um perfil comportamental ou um signo que claramente te deixa uma pessoa mais explosiva, ou seja, você é uma pessoa que reage mais explosivamente, você é uma pessoa que acaba se estressando com facilidade, você precisa compreender esses momentos e tentar entender as mensagens que o seu cérebro te manda nesse momento. Muitas vezes as mensagens que o cérebro manda para você não são verdadeiras. E muito mais do que isso, quando você fala que se irritou com alguma pessoa ou que tal pessoa te irritou, na verdade, não foi a pessoa que te irritou, foi você que se irritou com a pessoa. Como assim, Ju? Não entendi mais nada. Eu me irritei, a pessoa não me irritou? Como assim? Quando a gente diz que uma pessoa nos irritou, não é a pessoa que nos irritou. Nós ficamos irritada a partir da emoção que a gente já estava ali. Se a gente está num dia que a gente não está muito bem ali com as nossas emoções, qualquer coisa que uma pessoa falar pra gente, a gente vai se irritar. Então perceba, não é a pessoa, é o seu estado emocional daquele momento. E muitas vezes não compensa a gente reagir, acabar ali brigando com aquela pessoa, ou ali ficando irritada, sendo grosseira com outra pessoa por conta desses momentos. Quando a gente compreende qual é a nossa emoção, os momentos em que a gente tem mais explosividade, ali que a gente fica mais irritado e tudo mais, a gente consegue pensar antes de reagir. É o famoso respira fundo. Eu respiro fundo antes de dar uma resposta para outra pessoa, antes de responder algo para outra pessoa, se eu não estou num momento muito legal. Então, inteligência emocional é importante para isso, para que a gente saiba lidar com as situações, para que a gente não entre em desespero, para que a gente não haja compulsivamente ali de forma a reagir por impulso, para que a gente pense e que a gente tenha mais equilíbrio. Muitas vezes, quando a gente faz ali tem uma atitude por impulso, ou a gente briga com uma determinada pessoa, a gente fala algo por impulso que a gente não gostaria de falar, depois a gente fica remoendo aquilo e não é legal, né? A gente fica ali se culpando por ter feito aquilo e tudo mais. E isso não é bacana. A inteligência emocional é justamente para isso, para que a gente consiga evitar certas percas no nosso dia a dia, na nossa emoção, na nossa mente, na nossa paz mental. Quando você tem inteligência emocional, você sabe lidar com a situação. Você sabe que o que o outro te fala tem muito mais a ver sobre ele e sobre o seu momento emocional atual do que sobre a circunstância em si. Você precisa analisar o momento emocional em que você está. Se você tivesse num momento emocional diferente, será que você reagiria realmente daquela forma? Isso é inteligência emocional. E para que a gente tenha essa inteligência emocional, a gente precisa estar presente. Quando a gente fala sobre presença, é a gente estar atento e consciente às nossas atitudes, aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos. Quando a gente está presente para o que a gente está fazendo naquele momento, a gente consegue perceber como as coisas vão caminhar. A gente consegue perceber um pensamento de raiva vindo, a gente consegue perceber que talvez a gente explodir naquele determinado momento com aquela pessoa não vai ser o melhor.
Só que se a gente está ali no piloto automático, a gente acaba não tendo tempo de pensar. O nosso cérebro de luta e fuga reage e a gente não tem tempo de fazer nada. Por a gente estar ali no momento presente, na presença, ali no mindfulness que a gente fala, né? Estar presente, estar no momento presente. Quando a gente reconhece os nossos pensamentos e sentimentos, fica muito mais fácil da gente analisar as circunstâncias. E muito mais do que isso, quando a gente tem inteligência emocional, a gente consegue lidar com as circunstâncias e entender o que de fato vai tirar o nosso humor e o que não vai. Será que vale a pena eu me estressar com determinada circunstância? Isso aí depende de mim ou depende de circunstâncias externas? Será que vale a pena eu estragar o meu dia por causa de uma coisa mínima? A gente começa a repensar tudo isso. E mais uma vez, para se ter inteligência emocional, você precisa começar pelo autoconhecimento, para que você compreenda as suas emoções e como elas atuam no seu dia a dia. Eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho mais com o seu autoconhecimento, com o seu desenvolvimento pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, porque isso ajuda muito o canal a crescer e eu sou muito grata por isso. E eu te espero no próximo vídeo. Gratidão!